Agora, irmãos, vamos realizar uma leitura bíblica que está presente em Mateus 11, dos versículos 25 a 30, e eu vou pedir ao irmão Eduardo para, se for possível, realizar a leitura que está projetada. O irmão tem que ligar o microfone, se conseguir, se faz favor. Não está aparecendo para mim o texto, cadê? Mas eu abro aqui. Cadê? Mateus 11, né? 25 a 30. Aqui, Mateus 11, 25 a 30. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Obrigada, irmão. Nós temos esta tranquilidade de saber que o Senhor Jesus tem o controle sobre tudo, Ele é soberano. E Ele também é manso, Ele é humilde, Ele nos dá descanso, paz, suavidade e leveza para a vida. Então, mesmo que nós estejamos a passar por dificuldades, quando o mar se levanta, o trovão ruge, nós podemos sossegar, descansar, porque Ele é quem dá a paz, Ele é o soberano que tranquiliza o nosso coração nas adversidades da vida. Então vamos cantar agora o cântico Sossegarei.
agora, se for possível, ao irmão Sérgio para ler Romanos 11, dos versículos 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Esta é a nossa confiança, que o Senhor, que é inescrutável, insondável, Ele revelou-se através da sua palavra. E é Ele que agora nós queremos ouvir durante a mensagem e com esse intuito vamos preparar os nossos corações também com este cântico. Deus, somente Deus, que se revelou através da sua palavra e acima de tudo, através de Jesus. Você que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios podem revelar, os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se ergue para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente nós o inspirar, alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente a Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se ergue para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se ergue para dar louvor somente a Deus. Pastor Pedro, para orar pela mensagem que vai ser entregue pelo pastor Maurício. Nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, te queremos agradecer pela oportunidade que temos de estar juntos como família tua em Cristo e podermos te cultuar, Senhor. Agradecemos-te realmente pela presença de todos os irmãos
Te agradecemos também, Senhor, pelos hinos que já te pudemos entoar. E agora, Senhor, te queremos entregar o teu servo, o pastor Maurício, a fim de que possas usá-lo poderosamente para a edificação do teu corpo, Senhor, a tua igreja. Te pedimos que abras a nossa mente e coração para percebermos a tua palavra e empregámo-la na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a vivê-la e a sermos coerentes entre aquilo que afirmamos ser e aquilo que verdadeiramente vivemos, Senhor. Dá-nos esse discernimento para sermos considerados, Pai, realmente teus filhos e pessoas que vivem em coerência entre o que afirmam e o que realmente praticam. Dirige-nos neste estudo, nesta pregação, em tudo, Pai, o que ainda vamos fazer para a tua honra e glória. É o que te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Martinha, tens de ligar o micro do pastor Maurício. Não, é o pastor Maurício que o faz. Eu só posso desativar microfones. Ok, desculpa então, desculpa. Tô? Tô. Estou. Tá me ouvindo, irmãos? Desculpa, irmãos, a gente está tendo algum problema de não sei o que é, mas e tem hora que o som vem, tem hora que o som não vem, mas está todo mundo ouvindo agora, né? Bom dia para todos, né? Para nós é uma alegria poder estar mais uma vez aqui, né, na presença do Senhor, podermos nessa manhã, né, poder mais um pouquinho falar sobre a palavra do Senhor. E nós assim estaremos dando início, né? Deus colocou no coração do nosso amado pastor Pedro, né, um texto no livro de 1 Samuel, e nós estaremos dando início, né, a uma série de estudos, né, dentro desse texto. E eu creio que Deus tem assim grandes coisas, né, a falar no teu coração, né, o meu coração. E é esse primeiro capítulo que nós vamos estar lendo, que está no capítulo 1 Samuel, do verso 1 ao verso 18. Então, nós vamos meditar nesse texto agora. Eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, ou mesmo, não sei se vai ser exposto o texto, mas nós vamos meditar, então, nesse texto. Amém? A palavra do Senhor nos diz, né, sobre uma família, que é a família de Eucana e as suas mulheres. E o texto diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois
filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desse a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E aí nós vemos a oração, né? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ele fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha, demorando-se ele no orar perante o Senhor, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Então, irmãos, esse texto nos traz essa história, né, de muitos conflitos, né? Uma história de uma mulher que vivia realmente numa situação bem difícil. E nós vamos, assim, para não ficar, talvez para a compreensão melhor, né, do texto, nós vamos trazer o contexto histórico. Então, nós podemos observar que originalmente existia somente um livro, né, que era o livro de Samuel. Isso nos manuscritos hebraicos, né, mais antigos. Porém, teve ali um desmembramento a partir da Septuaginta, onde aí foram relatados 2 livros, o primeiro é Samuel e o segundo Samuel. Então, antes não existia essa divisão, mas que começou a existir, né, essa divisão. Mas, assim, o que traz, né, esse texto, né, essa 1 Samuel, o que relata esse livro, né, para nós? Que nós vamos estudar a partir de hoje. O livro de 1 Samuel marca uma transição, né? Então, existia ali, na história de Israel, aquela era que foi a era dos juízes. Então, existiram vários juízes que eram ali colocados para poder, vamos dizer assim, levar o povo, né, a uma vida, né, diante de Deus, a uma vida de obediência ao Senhor. Então, os juízes eram aqueles que eram colocados. Mas ali houve o quê? Uma transição, um período de transição. Então, ali começou a se existir o quê? Monarquia. Então, a partir dali eram estabelecidos reis para que pudessem governar, né, a nação. Então, ali foi documentada a ascensão e a queda, né, do primeiro rei de Israel, que foi o próprio Saul, né, e o início do reinado de Davi, que é um rei que todos nós bem conhecemos, sabemos, né, da conduta dele, né, tudo que ele passou, né, as guerras que ele enfrentou, né? Então, o profeta Samuel ele nasce em que momento, irmãos, da história do povo de Israel? Então, após a conquista de Canaã, né, e durante os tempos dos juízes, né? Então, Israel se encontra numa situação precária.
nós vemos que, embora o povo de Deus tivesse vivenciado grandes milagres, né, grandes maravilhas que nós conhecemos bem, né, nos livros que antecederam, mas o povo estava realmente distante de Deus, né? O povo não estava mais tendo aquela vida, né, de intimidade com o Senhor, não existia mais como antes, né, houvera. Então, na época do nascimento de Samuel, o culto ele era do povo de Israel era centrado ali em Siló, né? Então eles iam de ano em ano a Siló para poder oferecer sacrifícios ao Senhor, para poder estar ali tendo esse contato com o Senhor. Então, era uma distância de mais ou menos 30 quilômetros, né, ao norte de Jerusalém. Então, onde ali Josué havia fixado, né, o antigo tabernáculo também, como nós podemos observar ali em Josué 18:1. Então, as multidões, elas iam, né, para aquele local, né, onde eles tinham esse momento de sacrifício a Deus e oração ao Senhor, né? Então era como se fosse, né, vamos dizer assim, trazendo para os dias de hoje, quando nós vamos servir ao Senhor na casa do Senhor, nós vamos ao templo, nós vamos à presença de Deus e vamos ali oferecer nossa vida mesmo como sacrifício vivo diante do Senhor. Então, o profeta, quando ele nasceu, o profeta Samuel, quem era que estava ali como sacerdote, né, como sumo sacerdote? Era o próprio Eli, sacerdote Eli, né? Mas ele também tinha ali os seus filhos, que eram pessoas terríveis, pessoas que tinham uma conduta totalmente fora dos padrões bíblicos, né, da palavra do Senhor. Então, foi nesse momento que ele realmente nasceu. E nós sabemos que o texto, né, dos livros de Samuel, ele não tem uma autoria talvez reconhecida, né? Mas em 1 Crônicas 29:29 nos traz, né, nos atribui parte ao profeta Samuel e também aos seus sucessores, que é Natã e Gade. Então, irmãos, o livro de 1 Samuel não apenas relata eventos históricos, ele é um livro histórico, mas ele não relata somente eventos históricos, mas históricos, ele traz eventos históricos significativos, né? Coisas significativas. Mas também, irmãos, explora temas profundos, como a soberania de Deus, né? A natureza verdadeira, né, da liderança, o valor da oração e a importância da obediência a Deus. Então, o texto bíblico ele começa com uma pequena biografia, né, de Eucana, né, pai de Samuel, que ele era um levita que habitava na tribo de Efraim e que morava ali na cidade de Ramatá em Zofim, não é? Então, irmãos, o texto que nós lemos, ele guarda semelhança com muitas histórias de vida. Então, nós sabemos que, como Ana sofria, né, com aqueles conflitos, né, na sua vida, por ela ser uma mulher estéril, isso guarda muita semelhança com outras situações, né? Talvez não necessariamente uma mulher estéril, né, mas pessoas que, de alguma forma, passam por conflitos na sua vida e que, muitas vezes, de partida, não tomam a postura correta de se voltar a Deus, né? Acabam sofrendo, né, nos seus conflitos, nos seus problemas, e esquecem de realmente buscar naquele que pode, né, realmente suprir aquela necessidade, né? Então, eu não sei assim, o que você tem passado, eu também, vocês não sabem também o que eu tenho passado, né? Mas nós sabemos que todos nós, em algum momento, podemos passar por conflitos. Mas e como que nós vamos lidar, né, com esse conflito? É isso que, de fato, vai fazer essa diferença. Então, irmãos, Ana viveu vários conflitos, né? E nós vamos, assim, justamente aprender, né, dentro desses conflitos vividos por Ana, né, como que nós devemos agir, né? Qual a nossa postura diante dessas situações. Então, nós vemos aqui na sequência, né, no verso 2, né, primeiramente nós vemos o 1, né? O 2 diz: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então, nós vemos aqui um primeiro conflito, né? Ela, de fato, era uma mulher estéril. Ela não podia gerar, ela não podia ter filhos. E nós sabemos que mesmo nos dias de hoje, irmãos, é muito difícil, né, essa situação para uma mulher que tem o seu esposo e que Deus criou a mulher, né, também com esse propósito de gerar filhos, e diante dessa situação a mulher não poder gerar, né? Quer dizer, Ana vivia um conflito da esterilidade, né? Algo que realmente ela não podia dar ao seu marido Eucana
filhos, enquanto que Penina, aliás, tinha muitos filhos. Então, para ela, era um conflito ali muito grande dentro da sua cabeça. E ela estava ali, naquele momento, ela não estava sabendo lidar, né, administrar essa situação. Então, nós vemos que Ana, o primeiro conflito era o quê? Que ela era uma mulher estéril. Então, ali, ela estava como se fosse amaldiçoada pelo próprio Deus. Deus havia cerrado a madre dela. Então, ali, ela não poderia ter filhos. Então, naquela época, naquela altura, irmãos, eles viviam uma sociedade cultural muito opressora, né, nesse sentido. Então, uma mulher que não tinha condição de ter filha, ela carregava filhos, ela carregava um estigma, né? E essa questão como se o próprio Deus, né, havia amaldiçoado. Então, esse é o primeiro conflito. E quantas vezes, né, pessoas, mulheres hoje ainda passam por esse conflito, né, ou por outro tipo de conflito, né, e tentam, de várias maneiras, buscam respostas, né, tentam compreender, né, no fato a própria Ana devia pensar, mas por que, né, que Deus me fez assim, né? Por que Deus cerrou a minha madre? Então ela tinha os conflitos dela, irmãos, como muitas outras pessoas, nós podemos passar por conflitos. Então existia esse primeiro conflito, né, que ela viveu ali, mas que ela precisava de alguma maneira lidar, né? O verso 3, né, diz: esse homem subia na cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali 2 filhos, né, que eram os filhos que nós falamos. E na sequência, né, o verso 4 diz: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desse a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E o 5, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, nós temos uma compreensão que Ana, é como se, pela ordem, né, do texto, é como se Ana talvez fosse a primeira mulher, não é? E depois veio Penina. Então, ali, naquele momento, a palavra nos traz o quê? Que Eucana amava a Ana, não é? Quer dizer, amava mais a Ana, quer dizer, ele tinha realmente um sentimento mais profundo por Ana, mas Ana não podia lhe dar filhos, então ela vivia esse conflito, né? E nós vemos que, por ser estéril, ela se sentia talvez culpada, né? Ela se condenava por isso. Então, o primeiro conflito que ela vivia era a esterilidade, ela não poder ter filhos. Né? O segundo conflito que ela vivia, irmãos, nós podemos observar no verso 6 e no 7, que diz: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Qual outro conflito, irmãos? Existia uma outra mulher, né, do seu esposo, né, Eucana, e essa mulher tinha filhos, e essa mulher a importunava, e essa mulher, de alguma forma, trazia ainda mais sofrimento, né, para a vida de Ana, porque ela tinha filhos, e ao invés dela, talvez, orar, né, por Ana, talvez ela realmente tenha uma postura diferente diante de um problema, de uma deficiência que a Ana sofria. Não, ela a importunava, ela constantemente a provocava pelo fato dela não poder ser mãe. Então, esse era um outro conflito. E esse conflito, irmãos, ela vivia em sua própria casa, né? Na sua casa, ela vivia sendo importunada, sendo provocada pela outra mulher de Eucana. Então, imagine só, irmãos, muitas vezes as pessoas sofrem, né, com pessoas fora da sua casa, né, com pessoas que não são, vamos dizer assim, família, mas quem dirá uma pessoa que está na sua casa, uma pessoa que talvez de alguma forma seja família e de alguma forma te provoca por uma deficiência que talvez você tenha, algo que você precisa vencer, e você, ao invés de ser ajudado, né, alguém ter compaixão da sua situação, você é provocado, você é irritado por aquele problema que você tem vivenciado. Então, imagine, irmãos, a dificuldade, né, que Ana sofria na sua própria casa. O terceiro conflito, irmãos, que nós observamos aqui, nós podemos ver no verso 8, que diz: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes?
E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quer dizer, o próprio esposo, né, que ele amava realmente ela, mas ele naquele momento estava confrontando, né, a sua esposa. Mas por que você chora? Por que você não come? Você tem a mim, eu sou seu marido. Será que eu não valho mais do que 10 filhos? Então ali o próprio marido a confrontava e como se não tivesse, ele não tinha a percepção talvez do sofrimento de Ana, né, daquilo que de fato Ana estava a passar, né, naquela situação, naquele momento que eles estavam a viver. Então, realmente, Ana vivia oprimida, né? Pela fato de ser dessa situação de mulher estéril, né? Não ter a possibilidade de carregar um filho, né? E demonstrar o amor de mãe por aquele filho. Então, ela devia viver, né, irmãos, tudo leva a crer que o quê? Numa vida de depressão, né? Numa vida de opressão, né? E Eucana, aliás, embora a amasse, não compreendia, né, o terrível conflito que Ana estava a viver. Ele não compreendia, ele não tinha, talvez, essa noção, né, da dimensão do sofrimento de Ana. E ele ali a confrontava. Então, ela sofria mais esse conflito, irmãos, dentro da sua casa. E nós vamos antecipar um pouco, né, o verso 14, que diz: ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Então, nós vemos aqui um outro contexto, irmãos. É como se nós vamos à casa do Senhor, né? Para nós podermos falar com o Senhor, para nós podermos ouvir ao Senhor, para nós podermos adorar o Senhor. E, de repente, dentro da própria casa do Senhor. Quer dizer, o sacerdote ali, né? O sumo sacerdote ali, né? A questiona como se ela estivesse embriagada. Quer dizer, na sua casa, ela sofria pelo fato de ser estéril, era provocada pela outra companheira, pela outra esposa de Eucana, e ainda o seu próprio marido a confrontava. E quando ela ia ao templo, aonde ela foi ali com o propósito de buscar a Deus, ela foi mais uma vez, né, confrontada se ela estava embriagada. Né? Afasta de você esse vinho, mulher. Né? O sacerdote Eli não compreendeu ali, talvez, um momento, né, de aflição que ela estava a passar, né, irmãos? Então, ela, por todo lado que ela ia, ela tinha um conflito, ela tinha uma dificuldade, né? Os nossos, irmãos, conflitos são resolvidos em uma vida de oração. Nós vemos, de fato, ali que Ana, naquele momento, estava se propondo a realmente buscar o Senhor. Ela foi ali a Siló a buscar o Senhor. Mas ela vivia aqueles conflitos, irmãos, e ela, talvez, quando chegava lá, só desabava a chorar e talvez nem se atentava a realmente ter uma relação íntima com Deus e buscar do Senhor a resposta para o seu problema. Então, nós vemos, assim, realmente, irmãos, uma situação muito difícil, né, na vida de Ana. Né? É só de nós imaginarmos, né, assim, só de pensarmos, né, não tem como mensurar, mas só de pensarmos os conflitos que ela enfrentava, devia ser muito difícil para Ana, né? Mas ali nós vemos o quê, irmãos? Que Ana tomou uma posição, né? Ana, ela não ficou, né, presa naquele momento somente aos seus problemas, aos seus conflitos, mas ela teve uma atitude. Então, nós vemos aqui no verso 9, 10 e 11, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, nós vemos aqui, irmãos, uma tomada de posição, porque muitas vezes nós enfrentamos conflitos, problemas, dificuldades, mas como nós lidamos com esses problemas? Né? Aqui nós recorremos, né, em relação a esses problemas, é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, nós vemos que nesses versos, irmãos, teve ali um indício de algo diferente, que aconteceria algo diferente. Ana teve uma atitude, né, em meio aos conflitos que ela vivia. Então, mesmo amargurada, mesmo a chorar imenso, né, levantou-se, né, e olhou para de onde viria o socorro, né, da onde viria
né, realmente a resposta do seu problema, da sua aflição. Lá no Salmo, né, 121, irmãos, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o próprio salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ali naquele momento, essa tomada de posição, ela olhou para o alvo certo, ela olhou para além dos montes de problemas, para além dos montes de conflitos que ela vivia. Então, ela olhou para a solução dos seus problemas, irmãos. Ela orou a Deus, somente Ele, o Senhor, né, Todo-Poderoso, o soberano Deus, né, que teria poder de atender ao seu clamor. Então, irmãos, eu não sei qual tem sido, né, o gemido da sua alma, né, qual tem sido o problema, o conflito, né, talvez existencial, outro tipo de problema que tenha afligido a sua alma. Mas quando nós servimos a Deus, né, e temos uma postura, né, de perseverar em oração, e crendo, né, Deus vai mudar a história, né? Deus muda a história. Segundo a vontade dele, né, um milagre acontece. Segundo a vontade dele, né, ele vai ali no mais profundo da nossa alma, né, e trabalha, né? É algo que é cirúrgico, espiritualmente cirúrgico, não é? Nós vemos os médicos que trabalham, fazem cirurgia, né? Nossa irmã Lúcia passou por essa situação e nós queremos que Deus, né, está no controle, né? E que Deus está guiando, né? E que Deus vai trabalhar em todo esse processo, porque há necessidade, muitas vezes, de nós passarmos pelos médicos, né, irmãos? Porque Deus deixou os médicos, Deus deu inteligência aos médicos para que pudessem também, né, fazer a sua parte, né? Mas sabemos que o impossível, né, compete a Deus. Mas aquilo que nós podemos fazer como Ana o quê? Tomou posição. Ana agiu diante dos problemas. Ela mudou o rumo, né, a retórica dela de choro, de lamento, ela realmente, assim, vamos dizer assim, dilacerou, né, seu coração. Ela realmente abriu de uma maneira tão profunda a sua alma diante de Deus, que ali houve esse agir, né? Nós podemos observar. Então, irmãos, na sequência, nós observamos, né, no verso 11, como eu falei, nós vemos que a oração dela foi realmente uma oração, primeiramente, né? Porque muitas vezes nós nos colocamos naquele momento de dificuldade, de aflição, e nós só